Bom dia, alunos do Secoca. Nesta nossa videoaula vamos falar sobre o quê? Sobre prisma, pirâmide e planificações, ok? Tanto prisma quanto pirâmide são o quê? Eles são exemplos de poliedros. O que são poliedros? Poliedros são sólidos geométricos, ok? Onde acontece o quê? Onde as faces, que seriam as partes planas do meu sólido, são o quê? São formadas por polígonos. Ah, professor, mas eu não lembro o que é polígono. O que é polígono? São figuras fechadas formadas por linhas. Ok? Exemplo. O triângulo é um exemplo de um polígono. Então, o poliedro ele pode ter o quê? Uma face triangular. Exemplo de outro polígono. O quadrado. Então, eu posso ter o quê? Eu posso ter um poliedro cuja face, cuja parte plana seja um quadrado. Ou também seja um retângulo. Ou, exemplo, um pentágono, ok? Basta o quê? Que as faces sejam polígonos, ok? Figuras planas, ok? E fechadas, formadas por linhas, ó, quadrados, triângulos, retângulos, pentágonos, hexágonos, que são com 6 lados, e assim por diante, tudo bem? Então, beleza. Prismas e pirâmides são exemplo o quê? De poliedros, mas o foco desse vídeo em si vai ser prismas e pirâmides no momento, tudo bem? Ó, primeiramente, para identificar um prisma é bem simples. Ele possui características. Então, todo prisma vai ter esse tipo de característica, ok? Como é que eu vou saber se o meu sólido geométrico ele vai ser um prisma? O que acontece? Ele possui o quê? Ele possui duas faces iguais e paralelas, ok? Essa é uma característica, tudo bem? Professor, o que é face? Eu não lembro. Então, antes daqui, vamos lembrar o que é face. Turma, face é o que? São as partes planas. Exemplo, aqui ó, em cima não tem essa parte plana? Isso aqui é o que? É uma face. É uma face desse meu prisma. Tudo bem? Ah, professor, e o vértice? Eu esqueci o que é vértice. Ó. Face é a parte plana. Vértice são os pontos, ok? As arestas são as linhas. Ok? Então o que acontece, turma? Para ser prisma tem que possuir o quê? Primeiramente, duas faces têm que ser iguais, ok? E tem que ser o quê? Paralelas, ok? O que são paralelas? É que eu tenho uma face aqui em cima e uma face igualzinha ali embaixo, ok? Paralelas só que elas são tipo como se fosse uma do lado da outra, assim. Só que elas não se cruzam e têm a mesma distância, tudo bem? Então, quais são as faces paralelas? Essa face aqui de cima e essa face aqui de baixo, tudo bem? Aqui, olha, essas faces do meu prisma também podem ser chamadas de quê? De bases, ok? Então, essa face de cima é o quê? É a minha face superior. E essa aqui de baixo é a minha face inferior. Ok? Então essas faces que são paralelas e iguais também são chamadas o quê? De bases. Então isso aqui é, exemplo, uma base. Então você pode chamar de face inferior ou base inferior, tudo bem? Face superior ou base superior, tudo bem? Então vamos lá. Para ser prisma possui o quê? Duas faces iguais e paralelas, ok? Tudo bem? E essas faces podem ser chamadas o quê? De bases, onde eu tenho uma base superior, que é a que fica em cima, base inferior, que é a que fica embaixo. E as outras faces que nós temos são todas laterais. Ele fica o quê? Na lateral do meu polígono, na lateral do meu prisma. Que é o quê? Ó? Que seria ó, essa face aqui do lado, essa face aqui do lado, a lá de trás e a outra lá de trás, tudo bem? Então, é bem simples para identificar um prisma. Então, possui o quê? Duas faces iguais e paralelas, onde essas faces são chamadas o quê? De bases. Onde tem a base superior, a base inferior, e as outras faces que estão nas laterais são chamadas o quê? Faces laterais. O próprio nome diz, faces laterais. Tá, professor? Então isso aqui é um prisma, mas que prisma é esse? Cuidado, ó, tem que ser duas faces iguais e paralelas. Então essas faces paralelas têm que ser iguais. Nesse caso nosso, as faces são o quê? São quadrados, tudo bem? Então que prisma é esse? É o prisma de base quadrangular ou prisma de base
quadrada, tudo bem? Eu posso ter um prisma de diversas bases diferentes, só que a base tem que ser o quê? Ela tem que ser iguais e paralelas, tudo bem? E tem que ser polígonos, então ela pode ser triângulo, pode ser um pentágono, pode ser um hexágono e assim por diante, tudo bem? Eu vou dar exemplo aqui para vocês verem. Vamos lá. Professor, mas aqui você desenhou um prisma. Isso aqui é um prisma de base quadrada. Por quê? A base dele, as duas bases, a inferior e a superior, são o quê? São quadradas. Tudo bem? Então, é um prisma de base quadrada ou quadrangular. Ah, professor, isso aqui também é um prisma. Ó, eu tenho duas faces paralelas, iguais, tudo bem? E, de certa forma, o que? Elas são iguais. Então, isso aqui é um prisma também, professor, de base quadrada. Mas qual a diferença, turma? Esse aqui é chamado de um prisma. Ó, esse aqui é chamado de prisma reto. Por que, turma? Percebo que as bases dele estão o quê? Uma em cima da outra direitinho, não é? Esse aqui, que é um prisma, é como se eu tivesse pegado esse meu prisma e fizesse isso aqui, olha, mexesse com ele, deixasse ele um pouquinho mais torto. É como se ele fosse assim, dessa altura. Tudo bem? Como se ele fosse assim, normal, igual esse aqui. E eu pegasse ele e desse uma entortada para o lado. Que tipo de prisma é esse? Ele é um prisma oblíquo. Ok? Então, se eu tiver um prisma oblíquo, nada mais é o que? É um prisma que ele é um pouco curvado, ou para a direita ou para a esquerda. Ele é um pouco tortinho, tudo bem? Ele é um pouco irregular. Então, um prisma oblíquo é um prisma que ele tem uma angulação maior, ok? O prisma, de certa forma, ele é um pouco torto, é um pouco caído, ou para a direita ou para a esquerda. Perceba o quê? Esse prisma aqui não está um pouco caído? A base é quadrangular, então tem o quê? Que eu tenho um prisma oblíquo, ok? De base quadrangular. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um prisma reto de base quadrangular, ok? Lembrando, o prisma tem que ter o quê? Duas faces iguais e paralelas, que são as minhas bases. Então, lembrando, ó, prisma reto, ele é retinho, bonitinho, como se fosse uma caixinha. Prisma oblíquo é aquele que é um pouco curvado, um pouco caído. Então, aqui é o quê? Completo. É um prisma reto de base quadrangular, ok? Isso aqui é um prisma oblíquo de base quadrangular, ok? Show de bola? Show de bola. Vou dar outro exemplo de prismas, tudo bem? Ó, eu falei para você que para ser prisma possui o quê? Tem que ter duas faces iguais e paralelas, que vão ser o quê? As minhas bases, tudo bem? Exemplo, eu posso ter assim, ó, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, porque eu não sou muito bom de desenho. Deixa eu ver, não, assim não vai ficar bom não, acho que é melhor assim. Pronto, assim vai ficar melhor o desenho. Eita. Turma, usa a imaginação, finge que o desenho tá bonitinho. Turma, o que acontece? Perceba o quê? Esse é um exemplo de um prisma, tudo bem? Que prisma é esse, turma? O que eu estou observando? Ó, possui o quê? Possui duas faces planas, ok? Paralelas, que é essa face de cima e essa face de baixo, ok? Elas são paralelas, elas são iguais, que ó, embaixo e em cima são triângulos, eles são iguaizinhos. Então ele é o quê? Isso aqui é um exemplo de um prisma, ok? Regular, porque ele tá regular ou reto também, você pode chamar, reto ou regular, de base triangular. Então, que polígono é esse? Que polígono é esse? Que o polígono da base é o quê? O polígono da base é um triângulo. Se o polígono da base é um triângulo, então ele é o quê? Então ele é um prisma de base triangular. Então, se a base é um triângulo, ele é um prisma de base triangular. Mas por que não prisma, o professor? É porque possui duas faces paralelas, ok? E iguais, ok? Paralelas têm a mesma distância, ok? São iguais, são dois triângulos. Então isso aqui, e possui faces laterais. Então aqui eu tenho faces laterais, que são essas retangulares, ok? Mas a base é um triângulo, isso aqui é o quê? Então isso aqui é um prisma reto, ok? Porque ele não é curvado, de base triangular. Por quê? Porque sua base é um triângulo, tudo bem? Se eu tivesse esse caso aqui, olha,
Esse aqui é o exemplo de um prisma, só que é o quê? É um triângulo, tem um triângulo embaixo, um triângulo em cima e as faces laterais. Então isso aqui é o quê? Esse aqui, ó, já é um prisma. Ele é reto? Não, ele é curvado. Se ele está curvado para algum dos lados, ele é o quê? Ele é um prisma oblíquo de base triangular. Então, turma, o que difere um prisma do outro? A sua base, ou se ele é reto ou oblíquo. Ok? Então, aqui, se a base é um triângulo, é um prisma de base triangular. Ok? Só que aqui ele é reto. Aqui, como ele é um pouco curvado para a direita ou para a esquerda, ele é o quê? Oblíquo, só que de base triangular. Vou botar mais um exemplo aqui de prisma para vocês terem uma noção. Ah, professor, isso é um pentágono. Calma, não terminei meu desenho. Eu não sou muito bom em desenho, mas vamos lá. Nossa, ficou horrível. Não, tô fazendo besteira, tô fazendo besteira. Estou percebendo, tem coisa de errado nesse desenho. Agora sim. Ó, o desenho não vai ficar muito bom, mas o que importa é a intenção, tudo bem? O que acontece, turma? Eu percebo que aqui eu tenho duas faces, tudo bem? Paralelas, que é a de cima e a de baixo, ok? E elas são iguais, são o que? Elas são pentágonos, ok? E elas possuem o que? Faces laterais retangulares, tá vendo que são todos retângulos aqui do lado? Lembrando, face é a parte plana. Então, que figura é essa, turma? Isso aqui é um prisma reto, porque ele não está curvado nem para um lado nem para o outro, de base pentagonal. Por quê? Porque suas bases são o quê? Pentágonos, ok? Tanto a base inferior quanto a base superior, ok? Então é simples. Para ser prisma tem que acontecer o quê? Tem que possuir duas faces paralelas, iguais, ok? Onde pode ser polígonos, ok? Podem ser triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos e assim por diante. E como é que eu leio? É só falar prisma, ou ver se ele é reto ou oblíquo. É reto? Então é prisma reto. Agora eu vejo a base. De base, se é um pentágono, pentagonal. Se fosse uma base com hexágono, prisma de base hexagonal. Se fosse um octógono, prisma de base octagonal. Ok? E assim por diante. Tudo bem? Show de bola! Então aqui eu dei exemplo de alguns prismas. Agora vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre as pirâmides. Ok? Ah, mas professor, pirâmide é tudo igual. Não, vocês vão ver que existem diversos tipos de pirâmides. Pirâmide. Vamos falar sobre pirâmide. Vamos lá, que eu não sou muito bom em desenho, mas vamos lá. Vamos tentar. Turma, para identificar uma pirâmide é muito simples. Qual é a classificação de uma pirâmide? O que eu posso classificar uma pirâmide? Ela possui o quê? Ela possui uma base, tudo bem? Ó, a base tem que ser um polígono. Base é o quê? O que sustenta a pirâmide, é onde ela está apoiada. Essa é a minha base. Ela possui uma base e suas faces laterais são o quê? Triangulares. Então, toda a pirâmide acontece o quê? Ela possui apenas uma base, ok? E as suas faces laterais, as partes planas aqui da lateral, são o quê? São triângulos, ok? Então é bem simples. Lembrando, ó, aqui em cima eu tenho um vértice. Vértices são meus pontos. Face, que são as partes planas, e arestas são as linhas. Tudo bem? Tá, professor, isso aqui é o exemplo de uma pirâmide. Mas como é que eu classifico ela? Lembra, tanto o prisma quanto a pirâmide, eu classifico ela de acordo com a sua base. Outra na prisma de base triangular, prisma de base pentagonal e assim por diante. Mesma coisa aqui, turma. Numa pirâmide, a base pode ser um polígono qualquer. Pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, tudo bem? Pode ser um pentágono, pode ser um hexágono e assim por diante. Exemplo. Que pirâmide é essa? Isso aqui é uma pirâmide, ó. Pirâmide
de base. Que base é essa, turma? Que figura é essa que está na minha base? Não é um quadrado? Então, é uma pirâmide de base quadrangular. Ou prisma de base quadrada. Tudo bem? Show de bola? Ah, professor, existe pirâmide regular e pirâmide oblíqua? Sim, existe. Eu posso ter uma pirâmide reta, que é nesse caso certinho, bonitinho. Ou também eu posso ter uma pirâmide oblíqua, que é uma pirâmide assim, ó. Vou tentar fazer uma pirâmide quadrada oblíqua, de base quadrangular oblíqua. Tá vendo aqui? A base é um quadrado. Quero fazer uma pirâmide oblíqua? Basta fazer o quê, ó? Fazer ela um pouquinho tortinha para um lado, ó. Não ficou muito bom o desenho. Como se fosse uma pirâmide um pouco tortinha para o lado. Então, que seria o quê? Uma pirâmide oblíqua de base quadrangular. Essa aqui é uma pirâmide reta de base quadrangular ou de base quadrada, ok? É o mesmo caso do prisma. Reto é aquela retinha. Oblíqua é se ela tiver um caimento para a direita ou para a esquerda, ok? Como se fosse um pouquinho torta. Show? Show de bola. Da mesma maneira, eu classifico pelas bases, que a base é um quadrado, é um prisma de base quadrangular. Agora eu vou fazer o exemplo de outra pirâmide. Para vocês verem a diferença. Se eu chego aqui, ó, e faço um triângulo, beleza, já percebe o quê? Como que eu quero minha base, né? Então, ó, subir aqui. Pronto. Eu fiz uma pirâmide. Caramba, professor, o que acontece? Que pirâmide é essa? Primeiramente, para classificar a pirâmide, eu tenho que ver o quê? A minha base. Minha base é o quê? A minha base, que é a parte de baixo, não é um triângulo? Então, eu tenho o quê? Então, eu tenho uma pirâmide reta, ok? De base triangular. Ah, professor, como é que seria uma pirâmide oblíqua de base triangular? Ela basta fazer o quê? Fazer um triângulo e fazer essa pirâmide um pouco tortinha assim para a direita ou para a esquerda. Então seria o quê? Uma pirâmide. Olha, aqui seria o quê? Uma pirâmide oblíqua de base triangular, ok? Então, tanto os prismas quanto as pirâmides, nós classificamos ela como? Através de sua base, ok? Se a base for um triângulo, vai ser o quê? Pirâmide de base triangular. Eu posso também afirmar que ela é reta ou oblíqua, dependendo da situação. Dependendo da classificação que a questão pedir, que é uma coisinha mais completa, então bota pirâmide reta de base triangular ou pirâmide oblíqua de base triangular. Lembrando, reta, ela é retinha, bonitinha assim. Oblíqua é quando ela é um pouquinho torta, para a direita ou para a esquerda, quando tem um decaimento. Tudo bem, turma? Bem simples. As classificações que nós precisamos de prisma e pirâmide são essas. Lembrando, para não esquecer, ó, vértices são os pontos, ó. Por exemplo, a pirâmide de base triangular, quantos vértices ela tem? Exemplo, se eu pedisse, quantos vértices tem a pirâmide de base triangular? Ou tem, ó, 1, 2, 3, 4. Então, tenho 4 vértices, que são 4 pontos. Quantas faces eu tenho? Face é o quê? São as partes planas. Então, eu tenho a de baixo, ó, 1, a de cima, 2, 3, 4. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 4 faces, ok? Na pirâmide de base triangular. E agora arestas? As arestas são as linhas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 arestas. Tudo bem? Porque eu posso dar um prisma ou pirâmide e pedir quantas faces, quantos vértices, quantas arestas tem. Lembrando, vértices são os pontinhos. Faces são as partes planas e arestas são as linhas. Ok? Show de bola. Então, tudo que eu queria que vocês soubessem sobre prisma e pirâmides, nós aprendemos aqui. Ok? Agora vamos para a parte de planificação. Tudo bem? Vamos lá. Planificações. Professor, o que são planificações? Nós estamos falando sobre sólidos geométricos. O que seria planificação? A mesma forma daqui, ó. Exemplo, aqui eu tenho uma caixa de pasta de dente. Tudo bem? Ó, o que é essa caixa? Eu posso chamar ela ou de prisma. Aqui não é um prisma, ó. Em cima e embaixo eu tenho o quê? Eu tenho faces que são o quê? São paralelas e iguais. Que em cima e embaixo eu tenho o quê? Eu tenho quadrados. Tenho um quadrado em cima e embaixo. Então, esse aqui é um exemplo o quê? De um prisma de base quadrangular, ok?
reto, né? Não é um prisma oblíquo, ele é um prisma reto. Ou também eu posso chamar isso aqui de paralelepípedo, né? Você lembra de um paralelepípedo. Então, turma, o que seria uma planificação? A planificação é eu pegar um sólido, tá vendo aqui, olha, você, ó, essa caixa fosse um sólido, pegasse esse prisma e pegasse ele e abrisse. Colocasse esse sólido, botasse ele no plano. Isso aqui seria o quê? A planificação. Exemplo, essa é a planificação da caixa de pasta de dente, tudo bem? Só que durante a aula, o conteúdo a gente vai fazer o quê? Planificação de sólidos geométricos, que é bem parecido com isso aqui, ok? Exemplo, eu posso ter o exemplo de um cubo. O que é um cubo, professor? Vou desenhar para vocês. O cubo é como se fosse um desenho de um dado, tudo bem? Aqui eu tenho um cubo, tudo bem? Beleza. Quantas faces tem o meu cubo? Meu cubo possui o quê? 6 faces quadradas. Professor, como é que você sabe assim tão rápido? Tem o dominó que você usa? O dominó não, o dado que você usa? Não tem numeração de 1 a 6? Eu tenho numeração em todas as faces. Então eu tenho quantas? 6 faces. O que seria a planificação do cubo? É você pegar esse cubo e abrir ele, ok? É como se eu pegasse esse meu cubo e abrisse ele. Ó. Ó, usa a imaginação, finge que está tudo certinho, tudo bem, turma? Vamos lá. É como se eu pegasse esse meu cubo e abrisse ele. Por que é importante eu abrir? Porque fazendo a planificação desse cubo, eu consigo identificar o quê? As faces, perceba o quê? Todas as faces, que são as partes planas do cubo, são o quê? São faces quadrangulares, ok? Então tem o quê? Faces quadradas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces quadradas, ok? Exemplo, eu posso pegar um prisma de base triangular. Exemplo, ó, vou desenhar aqui o prisma de base triangular. Nós já falamos dele hoje, ó. Prisma de base triangular. Esse aqui até o desenho ficou melhor, ó. Ó, é um prisma. Possui o quê? Duas faces paralelas, que são as minhas bases, base superior e inferior, são iguais. Aqui são triângulos. Então isso aqui é o quê? Um prisma de base triangular. Mas como é que seria a planificação dele? Ó, como é que funciona? Se eu abrisse essa minha planificação, acontece o quê? Ela ficaria assim, ó. Professor, por que ficaria assim? Vamos lá. Se você analisando, olhando montado, o meu prisma de base triangular, quantas faces, ó, quantas faces laterais nós temos? Nós temos o quê? Temos 3 faces laterais. Então temos 3 faces laterais. Correto, ó. 1, 2, 3 faces laterais. Só que qual o formato? Tem um formato retangular. Retângulo. Então tem o quê? Então eu tenho 3 faces laterais retangulares. Então, ó, tá vendo aqui, olha, esses retângulos nada mais é o quê? As faces laterais desse meu prisma, ok? Então, eu tenho faces laterais, 3 retangulares. Por que, professor, que eu tenho esse triângulo em cima e embaixo? Porque eles são o quê? São as minhas faces triangulares. Essas faces triangulares são quem? São as minhas bases. Eu tenho a base superior e tenho a base inferior. Então, por isso que eu tenho um triângulo em cima e outro embaixo. Porque um é a face de cima, que é a face superior, e o outro é a face de baixo, que é a face inferior. Ok? Então, desmontando um sólido geométrico, abrindo esse sólido geométrico, através de uma planificação, jogando ele no plano, nós conseguimos identificar o quê? Como que são as faces laterais, qual é a face superior, inferior, isso se for um prisma, ok? Então, eu vou dar um exemplo. Vou fazer uma planificação de uma pirâmide, ok? Essa pirâmide aqui não vai ser muito fácil de desenhar, mas vamos lá. Espero que eu consiga fazer um desenho legal. Ó, turma, o que importa é a intenção de fazer o desenho bonito. Pronto. Turma, que sólido geométrico é esse? Possui apenas uma base. Ok. E possui faces laterais triangulares. Que sólido é esse? É uma pirâmide. Ok? Então, uma pirâmide de base o quê?
A base é um pentágono, tá vendo aqui? É um pentágono, tem 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a pirâmide de base pentagonal, ok? Então, como é que seria a planificação dela? Seria assim, ó. Vou tentar desenhar bonitinho, turma, só que eu não prometo nada. Vamos lá. Vou só tentar. Isso vai ficar legal. Parece uma estrelinha. Pronto. Turma, isso aqui é a planificação. Por quê, turma? Primeiramente, é um prisma, é uma pirâmide de base pirâmide de base pentagonal. Por quê? Eu tenho uma base, ok, que é o pentágono, tudo bem? Então eu tenho uma face pentagonal, que é a minha base, e eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 faces laterais triangulares. São as faces laterais da minha pirâmide, ok? Então eu tenho o quê? Eu tenho uma base pentagonal e eu tenho 5 faces laterais triangulares. Tudo bem? Então perceba o quê? Quando eu pego um sólido geométrico e planifico ele, eu consigo analisar melhor o quê? As minhas bases e as minhas faces laterais. Eu analiso como? Sabendo quantas são, ok? E quais delas são. Se é a face laterais retangulares, se é triangulares, se as minhas bases são triangulares, pentagonais e assim por diante. Então a planificação facilita essa visibilidade desses componentes, tudo bem? Então, turma, a parte que eu queria que vocês aprendessem desse conteúdo de prisma e pirâmides, nós aprendemos, tudo bem? A parte de planificações, encerramos essa parte. Agora vamos o quê? Para os exercícios. São poucos exercícios, tudo bem? Então eu quero que vocês façam os exercícios das páginas 28 até a página 30. São poucos exercícios, tudo bem? Então, qualquer dúvida que tiverem, podem perguntar em sala de aula, ok? Até a próxima videoaula, turma.